meus amados irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor seja com todos vocês. Nós estamos agora no terceiro vídeo da nossa série. Espero que vocês tenham uma semana abençoada. Continuo te pedindo que se inscreva no nosso canal, marque o sininho e acompanhe esta série, que seguramente vai trazer edificações importantes para a sua vida espiritual. Hoje nós vamos falar da carta à igreja de Esmirna. Bom, inicialmente nós vamos falar sobre a cidade de Esmirna. O que significa? Esmirna significa bálsamo ou mirra. A mirra era um perfume ou um bálsamo usado para fins terapêuticos, com o objetivo de sanar dores, sangramentos. Também era um perfume usado, esse perfume era usado em rituais funerários. Ela representa então uma expressão de fé acerca da vitória sobre a morte. Esmirna é conhecida hoje como Izmir. Ela é uma cidade que existe inclusive até hoje. Era uma cidade situada a aproximadamente 65 quilômetros ao norte de Éfeso. Atualmente, Esmirna, o Izmir, é a terceira maior cidade da Turquia e o segundo porto mais importante do país. Era uma cidade antiga. Ela foi destruída no ano 600 a.C. pelos lídios e foi reconstruída pelos gregos no final do século IV a.C. Esmirna era conhecida como a cidade que morreu e tornou a reviver. Ela se tornou um centro oficial de idolatria, conhecida como o guardião do templo grego Neocoros. Ela foi também a primeira cidade da Ásia a construir um templo para a adoração da cidade, a deusa de Roma. Na época do Novo Testamento, essa cidade tinha aproximadamente uma população de 100 mil habitantes. Era uma cidade próspera em função do porto que facilitava o comércio para a Europa e para a Ásia. Vamos ver o texto da carta que Jesus mandou para a igreja de Esmirna em Apocalipse, no capítulo 2, do versículo 8 até o 11, que diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: e isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E Jesus faz questão de frisar isso. Conheço também a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas que são sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hão de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Na verdade, era uma carta bem curtinha que Jesus mandou para a igreja, mas ela foi uma carta extremamente relevante. Vemos, quando a gente lê essa carta, a gente vê que na igreja de Esmirna, Jesus se apresenta como o primeiro e o último, e o que foi morto e reviveu. Então, dessa forma, ele se identifica com aquela cidade
que morreu e tornou a reviver, e assim ele fala da sua eternidade. Não se sabe ao certo quem foi o fundador da igreja de Esmirna, mas é possível que ela tenha sido fundada pelo apóstolo São Paulo, quando da sua terceira viagem missionária. Ele passou ali naquela cidade e fundou aquela igreja. Então existe sim esta possibilidade. Quando a gente lê a carta, nós percebemos que Jesus não faz nenhuma censura à igreja de Esmirna. Pelo contrário, ela foi elogiada pelo Senhor, que disse conhecer as suas obras, as suas tribulações, a pobreza, mas ele frisa dizendo, mas é que tu és rica. Ou seja, a riqueza da igreja de Esmirna era uma riqueza espiritual baseada naquilo que é eterno. A pobreza daquela igreja era de ordem natural, material, porque os cristãos tiveram os seus bens confiscados por causa da fé em Cristo Jesus. Era também uma igreja diferente da igreja de Laodiceia, que se achava rica, mas que Jesus a viu como pobre, miserável, cega e nua. Ela se sentia pobre, mas Jesus dizia que ela era, na verdade, uma igreja rica. Jesus também fala da blasfêmia dos falsos judeus, os que são chamados pelo Senhor de sinagoga de Satanás. Possivelmente esses falsos judeus se tornaram perseguidores dos cristãos. Esmirna e Filadélfia foram as duas únicas igrejas que não sofreram nenhuma censura de Jesus. Vemos também que o Senhor Jesus encorajou a igreja em relação ao sofrimento que iria padecer. Policarpo, que era o pastor daquela igreja, ele foi queimado vivo na fogueira, possivelmente no ano 155 depois de Cristo, por sua fé. Existem relatos de que Policarpo foi instado a negar a sua fé para não morrer, mas ele reagiu dizendo o seguinte. Vejamos o que disse Policarpo quando ele foi instado a negar a sua fé. Ele disse o seguinte: por 86 anos eu servi a Jesus e ele me foi fiel. Como agora poderei negá-lo e blasfemar contra o meu Rei e Salvador? Prossigais então com a vossa vontade. Então, por causa dessa sua declaração, Policarpo foi martirizado, porque ele se recusou em negar a sua fé e negar a Jesus Cristo, a quem ele servia com muita fidelidade. Quando a carta fala da tribulação de 10 dias, nós entendemos que parece que Jesus está se referindo a um ciclo completo de perseguição, de 10 grandes perseguições que aconteceu durante o período de 250 anos que aquela igreja sofreu. Esse foi um período aproximado de 250 anos e que aquela igreja sofreu forte perseguição do Império Romano. E por isso a igreja de Esmirna representa a igreja do início do segundo século até meados do século terceiro, que foi o período das grandes perseguições do Império Romano contra a Igreja do Senhor, contra os cristãos. Foi o período que a igreja mais foi perseguida, que a igreja mais sofreu, e este sofrimento somente veio cessar já em meados do terceiro século, quando nós vemos que houve uma mudança quando o imperador romano ele se converteu possivelmente, se converteu ao Senhor. Na sua mensagem de encorajamento, Jesus disse:
ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E assim ele deixava claro que ele valoriza a fidelidade dos seus servos, independente das circunstâncias em que nós estamos vivendo. O Senhor, a fidelidade é algo muito importante e muito especial para Jesus. Concluindo, o Senhor termina essa carta dizendo o seguinte: quem tem ouvidos, ouça. Isso é de praxe, essa frase é de praxe em todas as cartas. Nós vamos ver ao longo das cartas que Jesus sempre repete essa frase, dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas nós vemos que Jesus traz para ela uma mensagem de encorajamento, dizendo: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Portanto, irmãos, nós precisamos entender que a vida aqui na Terra, ela é efêmera e passageira. Assim, o nosso alvo deve ser sempre a vida eterna em Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou e foi para o céu preparar morada para o seu povo junto ao Pai. No próximo vídeo, nós vamos falar da carta à igreja de Pérgamo, e eu espero que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor e que você reflita nesta mensagem, leia a palavra de Deus, leia estas cartas, e certamente você será ricamente edificado pela palavra de Deus, porque todas essas cartas nos trazem mensagens edificadoras da parte do próprio Jesus, porque foi o próprio Jesus quem escreveu, porque ele tinha uma visão clara. Quando ele estava em meio aos 7 castiçais que representavam as 7 igrejas, ele tinha uma visão muito clara da situação espiritual da sua igreja. Jesus conhece a você e ele sabe exatamente também qual é a sua situação espiritual. Ele está olhando para você e se preocupa contigo também. Então, que você receba nesta semana a bênção e a graça do Senhor, e assim que o Senhor Jesus possa te abençoar de uma maneira muito especial. Que Deus possa abençoar a todos nós. Amém. Glória a Deus.